E eu quero abrir a Bíblia juntamente com você no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e o versículo 29, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Amados, nós estamos estudando a palavra do Senhor e nós temos visto muitas pessoas até criticarem a questão do estudo da palavra. Mas o Espírito Santo diz, através do evangelista João, que ele nos fará lembrar nos dias das necessidades. E você só pode lembrar aquilo que você viu alguma vez, aquilo que você estudou. Portanto, estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus é uma obrigação do servo de Deus. É uma obrigação do Filho de Deus. E muitas pessoas têm errado. Têm errado por quê? Porque não conhece o poder de Deus, não conhece as Escrituras e não conhece o poder de Deus. Portanto, nós estamos aqui também nesse programa levando esse conhecimento para você. E eu resolvi estar estudando o livro de Mateus. E eu comecei aqui pelo capítulo 3. Sexta-feira passada nós comentamos do versículo 1 até o 3. E hoje eu quero comentar com você Mateus capítulo 3, versículo 4. Nós vamos estar fazendo isso versículo por versículo, todo o livro de Mateus. Diz assim o capítulo 3, versículo 4. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Portanto, aqui está falando do início do ministério de João Batista, do qual também o evangelista Marcos faz a menção desse fato. No capítulo 1 de Marcos, no versículo 6, nós vemos a mesma palavra. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. Mas o que quer dizer essa palavra? O que significa essa palavra para nós, para os dias de hoje? Contextualizando para os dias de hoje, roupas de pelo de camelo eram as vestimentas de João Batista, pelos de camelo. Isso significa a humildade, a simplicidade. A pessoa que se desprende em fazer a obra do Senhor, portanto, com simplicidade, com humildade, ou seja, com amor à obra de Cristo. Não se preocupando consigo mesmo, não se preocupando com luxos, mas ele está preocupado em pregar a palavra da verdade. Ele está preocupado em salvar vidas, ele está preocupado em anunciar o Evangelho, preocupado com as vidas que estão se perdendo. E o apóstolo Pedro, ele nos dá uma palavra acerca de como nós devemos, como ministros do Evangelho, como nós devemos nos comportar diante do povo. Essa é uma palavra para nós que somos obreiros e para todos vocês que intentam, têm no coração de um dia fazer alguma coisa na casa do Senhor, ou mesmo para você que nunca pensou em fazer, mas é um servo de Deus e precisa pregar a palavra. A palavra de Deus diz em 2 Pedro, no capítulo 5, diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Você quer receber a incorruptível coroa de glória? Cuide bem do rebanho,
do Senhor. Se você é um diácono, se você é um presbítero, se você é um obreiro, é um pastor auxiliar, é um pastor titular, cuide bem, cuide com humildade, cuide com amor, pense nas almas. Se você não tem nenhum cargo, faça a mesma coisa, seja humilde, seja simples, pregue a palavra da verdade, pregue a palavra para o pecador que está precisando de ouvir. Ele está necessitando, ele está angustiado, precisa ouvir, o mundo precisa da palavra de Deus, e nós somos os responsáveis. Porém, temos que ser humildes e temos que ser simples. Mas, contudo, não perder a autoridade. Diz aqui a palavra do Senhor ainda, ele tinha um cinto de couro, cingia-se com um cinto de couro ao redor dos seus lombos. O que significa o cinto de couro? É a autoridade espiritual. A autoridade para repreender o pecado, a autoridade contra os demônios, a autoridade até mesmo para repreender uma pessoa, mesmo que seja amiga, mas que você vê que está indo ao erro. Às vezes você vê um amigo, às vezes você vê um obreiro seu, às vezes você vê até uma pessoa que talvez superior a você. Mas você não pode negligenciar de falar com ele a palavra. O apóstolo Paulo, ele chegou em Pedro. Pedro era o líder da igreja naquela época. Mas Paulo disse para Pedro, lá em Gálatas capítulo 2, ele relata esse fato. No versículo 11, diz assim: chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Pedro tornou-se repreensível e Paulo repreendeu a ele. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Portanto, amado, você viu aqui, Paulo estava apenas começando o seu ministério. Mas Pedro já era o chefe da igreja. E Paulo não se absteve, ele não se retraiu, não teve medo, mas ele teve autoridade, a autoridade que lhe foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo para repreender a todo aquele que está errado, todo aquele que se comporta de maneira indigna da palavra do Senhor. Pedro foi repreendido, mas Pedro não ficou com raiva de Paulo, porque depois nós vemos Pedro elogiando os escritos de Paulo. Jesus Cristo te deu autoridade, Jesus te deu autoridade para repreender os demônios. Lá em Lucas, no capítulo 10, e o versículo 19, ele diz que ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O cinto de couro que João Batista usava significa essa autoridade espiritual para repreender aquele que está errado, para expulsar o demônio, para desfazer as obras de Satanás através da palavra de Jesus Cristo, porque foi para isso que Jesus Cristo veio e nos deu e nos delegou a autoridade, repreender tudo aquilo que está errado e contra a palavra do Senhor. Diz também o texto que João comia gafanhotos. E esse comer gafanhotos também faz parte dessa autoridade espiritual que é dada a mim e a você, que é um pregador da palavra, que é um ministro do Evangelho, ou a você que é um simples irmão, membro da igreja, mas que tem também essa autoridade de pisar cobras e escorpiões e comer gafanhotos. Comer gafanhotos era algo permitido pela lei. Lá em Levítico, no capítulo 11, versículo 22, diz que era permitido comer gafanhoto. Mas quando nós olhamos a palavra gafanhoto na Bíblia, sempre nós vemos ela de uma maneira negativa. Lá em Joel, capítulo 1, versículo 4, comer os gafanhotos era uma praga que estava vindo em direção a Israel, destruindo tudo.
Gafanhoto também foi o que os espias se viram diante dos gigantes. Nós nos vimos diante dos gigantes como gafanhotos. Lá em Números, no capítulo 13, quando os espias vão espiar a terra, e os gigantes, eles sentem-se como gafanhotos, ou seja, um complexo de inferioridade. Gafanhoto, então, é destruição, são complexos, e João Batista comia gafanhotos, ou seja, ele tinha autoridade contra todo complexo, ele tinha autoridade contra a depressão, ele tinha autoridade contra todos os inimigos que pudessem se levantar contra o povo de Deus. Ele comia gafanhotos. Davi, quando olhou para o gigante Golias, ele não se viu como um gafanhoto, mas ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Esse é o que nos dá autoridade, esse é o que nos dá poder, o Senhor dos exércitos, o nome de Jesus Cristo. Ele comia gafanhotos. Davi também devorou ali o gigante. Você tem autoridade, é só você crer, é só você acreditar no poder da palavra de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, mas a partir do dia que você conhecer a Escritura e o poder de Deus, nunca mais você vai errar, você terá autoridade, você vai comer o mel. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Ezequiel comeu um livro, e esse livro tinha sabor de mel. Lá no capítulo 3 do profeta Ezequiel, diz que ele comeu um livrinho, e aquele livrinho tinha sabor de mel. João Batista, João o evangelista, não o João Batista, João o evangelista também comeu mel. Lá no capítulo 10 de Apocalipse, no versículo 11, foi apresentado para ele um livrinho, e ele comeu aquele livrinho, e o livrinho era saboroso como mel. Tinha sabor de mel. A palavra de Deus é saborosa como mel. Porém, no ventre de João ela ficou amarga. Amarga porque nos dá também um compromisso e uma responsabilidade. Comemos o gafanhoto, comemos o mel, mas temos uma responsabilidade. Participe então desse mel, dessa palavra. A Bíblia é sagrada. Não deixe de ler. Não deixe de meditar nela. Busque o poder de Deus. O poder de Deus está aqui, na sua palavra. E se você colocar ela em prática na sua vida, você vai devorar os gafanhotos. Você vai se vestir de humildade, você vai se vestir de simplicidade. Você vai estar cingido com o cinto da autoridade. Vai devorar os gafanhotos, mas vai participar do mel. A palavra do Senhor diz lá em Isaías: comerás o melhor dessa terra. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida nessa sexta-feira, nesse final de semana, que você tenha um final de semana abençoado, que a tua vida seja próspera e seja abençoada em nome do Senhor Jesus.